se você perder esse podcast, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Se isso causou algum tipo de curiosidade em você, eu consegui ativar uma ação de neuromarketing. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fique ligado. No Nerdcast de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre neuromarketing, que é basicamente a junção de neurociência mais marketing. Neurociência estuda o sistema nervoso e o marketing ele busca satisfazer os desejos e as necessidades dos clientes. Só que como que a gente vai descobrir essas necessidades e esses desejos, né? Fazendo perguntas, pesquisando, mas como a gente vai ter certeza que aquelas respostas elas estão 100% sinceras, né? A gente acaba tomando muitas decisões e respondendo coisas no nosso dia a dia de forma muito automática por conta do nosso subconsciente. E o neuromarketing, ele então aparece como uma solução para esse problema, né? Que é a gente responder algo que não está sendo 100% verdade, está sendo pelo nosso subconsciente. E a gente pode fazer isso de que forma com o neuromarketing? A partir de medir reações direto do cérebro ou medir reações físicas. Quando a gente mede direto do cérebro, a gente chama de neurofeedback, que são a partir de... A gente pode fazer com ressonância magnética, tomografia, enfim. E o biofeedback, que é quando a gente analisa as reações físicas das pessoas. O biofeedback, ele tem algumas formas de analisar. Uma delas é o eye tracking, que é quando a gente consegue analisar para onde que a pessoa está olhando. Por exemplo, você coloca um vídeo ou um site na frente dela e você analisa para quais lugares que ela vai olhar primeiro, qual parte está chamando mais atenção. E aí a gente consegue criar uma estratégia de como dispor informações, por exemplo, em um site, né? Mas a polêmica sempre foi, né? Sem a pessoa sempre está sabendo que ela está sendo pesquisada, né? Filmada. Ou não? Assim, no cenário, na teoria, né? Isso, assim, funcionaria, por exemplo, você faz um grupo focal, né? Você escolhe um grupo de pessoas para testar. Então, a pessoa vai estar consciente de que ela vai estar sendo analisada. Você vai colocar um computador na frente dela e a câmera vai estar ativa, então você vai conseguir registrar e acompanhar, analisar os movimentos oculares da pessoa. Então, nesse caso, seria permitido. Com as pessoas conscientes e sabendo que estão participando de uma pesquisa, no caso. Outra forma também é a partir da análise de microexpressões faciais. Por exemplo, mexeu a sobrancelha, mexeu a boca de uma forma, aí os profissionais eles analisam, por exemplo, mexeu desse jeito é porque tá gostando, não tá gostando, enfim. Também tem a resposta galvânica da pele, que é quando eles colocam um aparelho para medir a condução elétrica a partir do suor. E frequência cardíaca e frequência respiratória, né? Eu esqueci de citar que no neurofeedback, quando as pessoas elas vão fazer essas medições, a pessoa ela é submetida a estímulos. Então, por exemplo, vai colocar uma imagem e aí eles vão analisar a partir do exame qual área do cérebro que é ativada e tal, por aí. Tem um exemplo de uma campanha que foi feita da Cheetos, que eles escolheram um grupo focal e eles apresentaram o vídeo para essas pessoas. E o vídeo ele mostrava duas pessoas indo numa lavanderia, duas mulheres entrando na lavanderia. E aí uma corre na frente da outra, empurra a outra pro lado para conseguir pegar a única máquina que estava livre no momento. E aí a outra se vinga colocando um pacote de Cheetos dentro da máquina. E enfim, essa era a campanha, esse era o vídeo. E aí eles perguntam para as pessoas se eles gostaram. Todo mundo fala não, porque a atitude dela de vingança foi muito mesquinha e tudo mais. Só que quando eles começam a analisar a partir do neuromarketing, né, com neurofeedback, eles analisaram que a parte do cérebro que estava sendo ativa quando elas assistiam aquilo era a parte relacionada ao prazer. Então as pessoas estavam falando que não gostavam por uma questão de moral, né, para não falarem que acharam a atitude dela correta, mas que na verdade elas estavam gostando e achando engraçado. E eles rodaram esse vídeo, rodaram essa campanha e teve muito sucesso. A agência que fez foi premiada, a empresa, na verdade, que fez os testes
E também é importante a gente citar a diferença entre os gêneros, entre homens e mulheres. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso, sobre o fato de que os homens eles têm uma tendência a serem mais objetivos com o que eles estão fazendo, e quando eles começam a fazer alguma determinada atividade, eles focam naquilo 100% e eles só começam a fazer outra coisa quando eles terminam aquilo. Já a mulher ela tem uma tendência a começar a fazer tudo, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser analisado como um ponto positivo ou um ponto negativo, né? Até você fazer uma coisa de cada vez pode ser considerado algo bom. Mas o homem, ele usa o cérebro, apenas um lado do cérebro de cada vez. A mulher, ela já consegue acionar 2 lados ao mesmo tempo. E aí, por que isso é importante? A gente analisar a diferença entre homens e mulheres. Por exemplo, se o meu público-alvo for um homem, homens, a gente pode talvez colocar os anúncios, os materiais de uma forma mais objetiva. Quando a gente fala de um público-alvo que são, na maioria, mulheres, a gente pode talvez trabalhar com uma forma mais empática, trazendo depoimentos, considerando que as mulheres elas têm essa habilidade, né? Trazer histórias, depoimentos, trabalhar com storytelling. E como eu comentei, muitas vezes a gente toma decisões no nosso dia a dia de forma automática, sem a gente perceber. E isso acontece porque a gente toma muitas decisões por dia, e então o nosso cérebro ele criou uma forma de simplificar atalhos, né, para tornar essas decisões mais rápidas. E considerando isso, existem algumas técnicas que a gente pode usar para provocar isso nas pessoas, né? Como gatilho para que elas possam tomar qual que é a palavra? Tomar uma decisão que seja benéfica do ponto de vista do marketing, né? Por exemplo, comprar um produto ou não, para ela comprar o produto que a gente está fazendo publicidade, por exemplo. Por exemplo, a ancoragem é quando a gente coloca um produto do lado do outro, e aí um desses produtos vale, por exemplo, R$50 e o outro do lado vale 100. Quando ela vê a comparação entre 2 produtos, ela acha mais vantajoso levar o de 50. Mas se o de 50 estivesse sozinho, a chance da pessoa ver aquele produto e achar caro e não comprar era mais alta. Então é interessante colocar, por exemplo, no mercado, o seu produto do lado de um produto similar, mas com produto com preço bem mais alto, porque a pessoa vai preferir o seu que é mais em conta. Um gatilho também é o de perda, que as pessoas elas não gostam de perder, elas não se sentem bem perdendo alguma oportunidade. Então, gatilhos como últimas unidades, tá acabando, estoque limitado, coisas do tipo, fazem com que as pessoas elas sintam essa pressa de comprar para não perderem, né? Um interessante também é o enquadramento linguístico, que é quando que é a forma que a gente fala como consumidor. A gente pode, por exemplo, falar a mesma coisa de 2 formas diferentes. Um exemplo que eu já tinha dado, conversando com o pessoal aqui, foi, por exemplo, para um público fitness. Eu falar que uma carne, ela tem um hambúrguer, por exemplo, é 75% de carne magra. Ou eu posso falar que é 25% de carne gorda. É exatamente a mesma coisa. Mas, para um público, se o meu público estiver interessado em um alimento de baixa caloria, por exemplo, ela vai ser mais atraída pela chamada de 75% de carne magra, mesmo que seja a mesma coisa que falar que é 25% de carne gorda. Com esses exemplos agora, eu vejo bastante semelhança desses gatilhos do neuromarketing com o tema que o Matheus trouxe, acho que foi o penúltimo podcast, sobre os nudges, que seriam ações implícitas para fazer as pessoas tomarem as decisões que a empresa quer.
Tipo, não deixar tão explícito o que a empresa quer que a pessoa faça, mas encontrar, tipo, maneiras criativas, talvez, de despertar aquilo na pessoa sem ela perceber, talvez, né? Quando eu estudei o tema de nudges, eu vi algumas coisas sobre isso. Por exemplo, que você citou de ancoragem, eu vi que tem dentro do exemplo de ancoragem, se você der 3 opções para a pessoa, por exemplo, uma de R$50, uma de 75 e uma de 100, a maioria das pessoas vai optar pela de R$75, que tem a tendência de ficar no meio termo, assim. De gatilhos de escassez, por exemplo, em e-commerces que são aplicáveis, você colocar no ícone do produto, por exemplo, X unidades em estoque, a pessoa vai ter aquele senso de urgência para conseguir garantir a unidade dela. Eu acho que tem bastante a ver, sim. O neuromarketing ele é interessante, ele é bem antigo. Eu tenho quase certeza que esses gatilhos que hoje a gente fala muito e são quase a base do marketing digital, que é o de escassez, exclusividade, né? Eles vêm através dos estudos que, né, neurocientíficos foram realizados em pessoas, né? Eu acho que, inclusive, hoje se você pesquisa aí, procura, né, como provocar as pessoas, né, com o seu produto, né, para causar essa motivação delas comprarem o seu produto, você vai se deparar com esses gatilhos, né, que é como é chamado, mas eles vêm todos através dos estudos do neuromarketing, né? O Matheus estava comentando da questão da ancoragem dos valores, né? Eu acho que realmente assim, o meio termo ele é muito bem pensado, porque assim, o meio termo ele custa menos que o dobro do mais barato, mas ele é mais barato do que o mais caro. Então, tipo, a pessoa, ela fala assim, não, tô saindo ganhando, porque vale mais a pena levar, mas na verdade ela não sabe que isso é feito com esse intuito, na maioria das vezes, né? E o que o Alisson comentou dos gatilhos, eles serem pensados realmente a partir do neuromarketing e dos estudos, eu acho que isso é muito interessante da gente pensar no momento antes de lançar uma campanha ou até mesmo lançar um produto no mercado, né? Assim, eu acho que você pegar um grupo focal e fazer testes, talvez não seja a coisa mais viável, a coisa mais acessível para o dia a dia de uma agência, ou enfim, mas para grandes empresas, para um produto assim que um lançamento ótimo, sei lá, eu acho que pode acontecer e é algo que vale a pena. Por exemplo, um carro, eles fazem vários testes antes, por exemplo, com o carro, antes de lançar ele no mercado. Com a possibilidade deles entenderem que pessoa que vai querer aquele carro, em que momento da vida, e esses tipos de estudos de neuromarketing provavelmente são realizados para tentar prever, né, tanto a persona ideal quanto também ações que serão possíveis para aquela persona específica, né? Como, por exemplo, qual o lugar que eles vão fazer uma campanha e que tipo de campanha eles vão fazer, né? E se você tem algum produto que vai ser lançado, é importante você entender esses gatilhos também para justamente você conseguir se diferenciar de algumas marcas, porque as que estão fazendo não necessariamente às vezes tem um produto melhor que o teu, mas elas estão provocando e chamando muito mais atenção, né? E acaba que você pode estar perdendo às vezes por não estar evidenciando o seu produto da maneira certa, porque felizmente ou infelizmente as pessoas vão fazer de tudo para vender seus produtos, né? E a gente sabe hoje em dia que às vezes a qualidade do produto também não vai condizer, né? Por exemplo, né, você citou o exemplo aí desse gatilho de colocar o valor mais barato e mais caro, né? A gente todos sabemos que o valor não necessariamente pode significar que seja um produto melhor que o outro. Mais melhor é ótimo, né? Produto melhor que o outro, né? Então, infelizmente as pessoas não vão pegar o produto,
eu acredito que na maioria das vezes elas não vão pegar o produto e ler ali especificamente, pesquisar sobre o produto, né? Então, nesse momento que a pessoa precisa de agilidade para pegar o produto, ela vai escolher o que ela acha mais barato, ou de repente vai até pagar mais caro, ou não mais caro, achando que está se dando bem, né? E então você tem que ponderar também esse tempo que a pessoa tem para pesquisar sobre o produto, né? Se seu produto for mais barato, provavelmente as pessoas vão pesquisar um pouco menos, mas vai ter uma jornada de compra muito menor, né? Essa questão das pesquisas antes de lançar um produto, eu acho que entra até um pouco me corrija se eu estiver errado, Lucas. Até um pouco de data-driven, porque antes de eu lançar um produto, eu vou ter certeza de que as pessoas estão aceitando bem aquilo. Eu não vou estar lançando um produto com alto valor no mercado, um investimento por parte da empresa naquele lançamento, no escuro. Vou lançar, vou fazer um grande investimento com medo do que vai acontecer. Não, antes disso, as pessoas vão testar, as pessoas vão dar um feedback, por aí vai. O Boticário, ele desenvolve no centro de marketing deles em torno de 1.000 produtos por ano e lançam no mercado 300. Os outros 700 são descartados por pesquisa que perceberam que aqueles produtos não iam ter sucesso. Então, isso é data-driven, com certeza. E já é utilizado há muitos anos, muito antes de ter tecnologia, né, que a gente tem hoje em dia. É só uma mentalidade de se atuar, de se trabalhar. Lógico que a gente está falando de uma multinacional, né, mas... Eu estava dando uma olhada num caso de aplicação do neuromarketing, de um comparativo entre a Coca e a Pepsi, que as pessoas tomavam um gole do refrigerante sem saber do que refrigerante era, e a maioria delas dizia que pelo gosto o melhor era a Pepsi, e quando elas sabiam a marca do refrigerante elas falavam que era Coca, e acendia um gatilho na cabeça dela, no cérebro delas lá relacionado à família, à parte afetiva. E daí eu vi que nos anos 90, começo dos anos 2000, a Coca chegou a lançar um modelo novo de Coca, New Coke, não sei se chegou a ter aqui no Brasil, que tentava imitar o gosto da Pepsi e foi absurdamente reprovado pelo público, que falava que não estava bom, mas sendo que nos testes feitos, por gosto, a maioria do público preferia tomar o refrigerante da Pepsi. Então, acho que antes também até agora se falou um pouco de construção de marca também e usar todos esses resultados para isso. Mas é exatamente isso, né? As pessoas, elas estão falando que não gostaram, mas na verdade elas gostam. Se você for pegar e analisar o cérebro dela, talvez a hora que ela estiver tomando, vai ser uma parte lá ligada ao prazer, ela vai estar gostando, só que ela tá falando que não, porque ela sabe que a Coca tá com gosto diferente. Então, assim, eu acho que o neuromarketing, ele pode ser muito benéfico para as empresas, para as agências, enfim, até antes de lançar um produto ou até mesmo após lançar um produto, uma campanha, enfim, no momento de pensar em como agir no pós da campanha, né, o que fazer com a campanha, de que forma se posicionar, ou até mesmo se fazer a campanha ou não. Então eu acho que não dá pra gente se restringir aos testes, por exemplo, igual a Cheetos fez, né, naquela época, pegou e mostrou o vídeo para as pessoas. Acho que é algo que a gente pode aproveitar bastante na questão dos gatilhos e levar em consideração o público-alvo, a questão dos homens, das mulheres, pensar de que forma que as informações vão estar sendo passadas. Eu acho que a gente pode aproveitar isso bastante para publicidade.